Oi, pessoal. E aí? Bem, hoje a gente vai apresentar para vocês o ponto 6: conflitos internacionais, soluções pacíficas e arbitragem. Então, vamos prosseguindo, né? Bem, existem, primeiramente, aliás, seria interessante a gente falar que hoje em dia, eu não sei se eu já comentei isso na turma de vocês, nas várias turmas, né? Que hoje em dia a guerra não é mais forma de resolução de conflitos. A guerra, ela só pode ser usada na modalidade defensiva. Toda guerra ofensiva, ou seja, toda guerra para atacar ou mesmo para resolver conflitos, ela é ilegal do ponto de vista do direito internacional público. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor no ponto 12, que é direito de guerra, que regula toda a parte de conflito, etc. É o último ponto da segunda unidade, mas de antemão a gente já adianta que todos os conflitos entre Estados soberanos devem ser resolvidos pacificamente. E existem várias formas, né? Existem as soluções diplomáticas, existem as soluções políticas através das organizações internacionais, nós temos a arbitragem e também os tribunais internacionais. A gente só vai falar de um tribunal internacional, que é a Corte Internacional de Justiça, no final desta apresentação. Então vamos começar pelas soluções diplomáticas. Soluções diplomáticas são aquelas negociadas pelos diplomatas das partes em conflitos. E existem várias modalidades: a negociação direta, a promoção de congressos e conferências, os bons ofícios, a mediação e as consultas. E também, por último, a conciliação. Bem, pessoal, a negociação direta, ela não tem intervenção de terceiro. Então, se você tem duas partes em conflito, perdão, só os diplomatas desses estados intervêm. E ela pode gerar três resultados: a aquiescência, no qual uma parte concorda com a proposta da outra; desistência, no qual uma parte desiste da sua pretensão e a outra vence; e transação, que é o meio termo, não prevalece nem a proposta inicial de uma parte e nem a proposta da outra parte, né? Congressos e conferências, por sua vez, são reuniões realizadas para discutir problemas, principalmente após um período de guerra, uma zona de conflito. Por exemplo, a Guerra do Vietnã foi encerrada pela Conferência de Paris, acho que de 1964 a 1965. Vocês podem conferir no Dr. Google. E ali houve um tratado, né, no qual os Estados Unidos reconheceram, acho que foi a primeira vez na história, uma derrota militar, e foi iniciada a retirada dos Estados Unidos do Vietnã. Bons ofícios, por sua vez, existe um terceiro intervindo, né? Congresso e conferência pode haver terceiros também, mas é mais comum isso nos bons ofícios. Nos bons ofícios, o bom oficiante é um terceiro que ele só aproxima as partes, ele não dá sugestão, ele não resolve o conflito, tá? Então, por exemplo, se você tem dois estados em conflito e um terceiro estado oferece os bons ofícios, significa que ele vai aproximar as partes, mas sem dar pitaco. Já na mediação, o mediador é um terceiro também, mas ele dá sugestões. Ele não resolve os conflitos. Eu acho que eu citei na aula passada a questão da mediação que o Reino Unido fez na Guerra das Platinas entre Brasil e Argentina, e sugeriu que Brasil e Argentina reconhecessem o Uruguai como Estado independente. Ou seja, para não ficar nem para um e nem para outro, entenderam? O papel do mediador é facilitar, dar uma sugestão: olha, por que vocês não fazem o seguinte? Acaba a guerra e vocês deixam o Uruguai independente. Não fica nem para o Brasil e nem para a Argentina, né? Então o mediador faz esse papel. Também foi importante o papel de mediação dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Palestina, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. Né? Foi bem importante isso na época, tanto do Jimmy Carter quanto do presidente Clinton. Né? Chegaram a ter avanços, enquanto que hoje a gente vive retrocessos, mas naquela época houveram avanços consideráveis. Consultas, que seria a troca de pareceres diplomáticos, você pedir uma opinião de outro Estado, seria a questão da consulta. E a conciliação, por sua vez, ela parece a mediação, só que geralmente ela é promovida por uma organização internacional e ela não é triangular. Ela tende a ser formada por uma comissão que você vai ter vários elementos ao invés da... É uma mediação coletiva, pronto. Ela é igual à mediação, dá sugestões,
os conciliadores, mas geralmente é uma comissão, não é, geralmente não, é uma comissão formada por uma organização internacional para resolver um conflito. Então ela tem vários estados ali formando parte dessa comissão. Inclusive, em relação à conciliação, a realização do inquérito, né, que é o preliminar de uma instância político-jurídica elaborada por comissão como conciliação. Isso significa o seguinte: se essa comissão de vários estados eles não conseguirem conciliar as partes, eles fazem um inquérito e remetem para julgamento por uma organização internacional. Soluções políticas. Por sua vez, as soluções políticas são aquelas que têm sempre a intervenção de uma organização internacional. Sempre tem. E você pode ter aquelas tomadas pelos órgãos políticos da ONU. A ONU tem os dois órgãos principais, que seria a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança acaba sendo o órgão mais importante, apesar de formalmente a Assembleia ser reconhecida como o órgão mais importante da ONU, porque ele detém o poder coercitivo, né? O Conselho de Segurança da ONU, ele pode aplicar sanções, inclusive militares, aos estados que descumprirem as determinações. E aplica várias políticas econômicas, vocês já ouviram falar, inclusive no noticiário internacional. Aliás, pessoal, o noticiário internacional do Brasil, via de regra, é de péssima qualidade. Você tem uma cobertura internacional muito boa, mas aqui no Brasil em veículos internacionais, como, por exemplo, a BBC de Londres, o Le Monde Diplomatique Brasil, que é uma edição especial do jornal francês Le Monde, o próprio El País, que vocês podem acessar na internet, e a BBC também vocês podem acessar na internet de graça em português, né? Eles têm uma página para o Brasil. Esquemas regionais especializados, que são aquelas organizações que têm alcance regional, como a Liga Árabe, a OEA, aqui no nosso continente americano, e a União Europeia no contexto europeu. Também podem, obviamente, resolver conflitos entre os Estados-membros. As organizações técnicas, que são aquelas organizações assim que, por exemplo, pronto, um típico organização técnica que resolve conflitos, a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Vocês sabem, se um Estado membro da OMC tem uma reclamação em relação a outro Estado, porque está usando, por exemplo, subsídios indevidos, né, nas suas exportações ou importações, ou exigindo as importações, ele pode processá-lo, é um processo administrativo, tá? Na OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é uma organização, inclusive, regida por um brasileiro, um cara muito competente, chamado Roberto Azevedo. Soluções judiciárias. As soluções judiciárias, elas englobam a arbitragem e os tribunais internacionais. A arbitragem, no âmbito internacional, ela é muito parecida com a arbitragem no direito interno. Aliás, é o contrário. O direito interno é que incorporou princípios e características da arbitragem internacional. Só tem uma diferença em relação ao direito internacional público. Em relação ao direito privado, é a mesma coisa. A arbitragem, como você sabe, a jurisdição ad hoc, o árbitro ele não é um juiz togado, ele não tem a investidura. O árbitro é um juiz escolhido para aquela causa, geralmente é um especialista naquele assunto, né? Ela decorre de uma cláusula arbitral presente em tratados, que é exatamente igual à do direito interno. Nessa cláusula arbitral se define que qualquer conflito originário entre aqueles países, tanto pode ser geral, quanto pode ser em relação a um tratado específico, vai ser resolvido através de arbitragem. A sentença arbitral não cabe recurso, por isso ela é irrecorrível e vinculante, as partes devem obedecê-la, né? Se as partes obedecerem à sentença arbitral, inclusive elas podem sofrer sanções. Porém, no direito internacional público, no privado não tem essa diferença, existe a carência de executoriedade, ou seja, eu não posso pegar uma sentença arbitral e executá-la no judiciário internacional, não. Se for o caso, eu posso optar pelo judiciário internacional. Isso em relação ao direito nacional público. Em relação ao privado e em relação ao direito nacional, vocês sabem, pelo menos a maioria de vocês, que uma sentença arbitral pode ser executada, ou seja, eu posso entrar na justiça pedindo o cumprimento, penhora de bens, etc., caso uma das partes não cumpra com essa sentença. E o árbitro sempre é indicado pelas partes em comum acordo, sempre. Então, o árbitro tem que ser alguém que tenha a confiança das partes.
Bem, pessoal, em relação aos precedentes históricos da arbitragem, a gente vê que o Brasil, historicamente falando, ele sempre buscou usar a arbitragem para resolver conflitos com outros países, e também o Brasil também foi árbitro em algumas questões. Por exemplo, em relação à atuação do Barão do Rio Branco, que a gente vai falar melhor no final, né? Barão do Rio Branco é o grande patrono da diplomacia brasileira e mesmo sendo monarquista, ele trabalhou em vários governos republicanos diferentes, né? Então, o Barão do Rio Branco, ele trabalhou em relação à questão da arbitragem na disputa do Amapá, que era uma disputa que havia entre o Brasil e o governo francês. O árbitro foi o governo da Suíça e deu ganho de causa ao Brasil. Reparem nesse caso, a gente vê logo a competência do Barão do Rio Branco, na medida que, mesmo considerando toda a neutralidade suíça, ele, diante da sua competência, ele consegue defender o Brasil e vencer a causa, né? Nesse caso, era a disputa de fronteira da Guiana Francesa com o nosso atual estado do Amapá. Outra questão também que o Barão interviu foi na disputa de Palmas. Palmas aí não é Tocantins, é uma área mais ou menos aquela região ali de Foz do Iguaçu, até sair no estado entre o Paraná e Santa Catarina. E houve uma disputa entre Brasil e Argentina, o árbitro foi o governo dos Estados Unidos. Na ocasião, a sentença arbitral, o laudo arbitral, foi assinado pelo presidente Grover Cleveland, aquele que inaugurou a Estátua da Liberdade, e ele era professor de Direito Internacional Público da Universidade de Harvard, e também foi dado o ganho de causa do Brasil. Então, reparem aí a brilhante atuação do Barão do Rio Branco em prol de nosso país, né? Bem, pessoal, também existe uma Corte Permanente de Arbitragem da ONU, em Haia, na Holanda, funciona no Palácio da Paz, né, onde funcionam os tribunais, como a Corte Nacional de Justiça. Lá tem uma lista de árbitros de mais de 200 pessoas, inclusive Francisco Rezec, que foi juiz na Corte Nacional de Justiça, ele também é um dos árbitros oficiais lá de Haia. Bem, e por último, a gente vai falar da questão dos tribunais e cortes internacionais. Tribunais e cortes internacionais são muito recentes, foram criados a partir do século XX, enquanto que a gente já falou aqui, a arbitragem existe desde a antiguidade. O primeiro tribunal internacional criado foi a Corte de Justiça Centro-Americana, em 1907, que funcionava na Costa Rica. Costa Rica sendo um dos países mais estáveis, mais democráticos da América Central. E por que, afinal, demorou tanto tempo para se criar tribunais internacionais? Como a gente já falou aqui, a arbitragem existia desde a antiguidade. Então, por que só a partir do começo do século XX é que começaram a se criar tribunais internacionais? Por um motivo bem simples. Só foi possível criar tribunais internacionais quando a soberania se tornou um conceito relativo. Na medida que a soberania era um conceito absoluto, não poderia haver tribunais internacionais, porque não, sendo a soberania absoluta, não haveria nada que estivesse acima dos estados soberanos. Nem outros estados e muito menos tribunais. Então, é esse o motivo. Bem, pessoal, prosseguindo aqui, o principal tribunal arbitral o principal tribunal internacional que a gente tem hoje é a Corte Nacional de Justiça, CIJ, funciona em Haia, no Palácio da Paz, que aliás seria vários tribunais internacionais. Foi criada após as convenções de Haia de 1899 e 1907, e a partir de 1945 essa corte se tornou um órgão judiciário da ONU. Bem, essa corte esse ano está completando 100 anos de funcionamento. Ela houve uma pausa aí durante a Segunda Guerra Mundial, mas é uma corte que está funcionando há 100 anos. Quem representou o Brasil durante o processo de criação dessa corte foi o Rui Barbosa, e por isso que ele tem o apelido Águia de Haia, né? Ele representou tão bem o Brasil que ficou decidido a partir de então que ele seria um dos primeiros juízes. Só que ele já estava muito velhinho, doente, não tomou posse, e o Brasil mandou Epitácio Pessoa, que depois foi presidente da República. Antes ele era professor de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, lá onde eu me doutorei, né? Enfim, vários brasileiros passaram pela Corte Nacional de Justiça. O próprio Epitácio Pessoa, Filadélfio de Azevedo, José Sete Câmara, Francisco Rezec e atualmente o professor Antônio Cansado Trindade.
A Corte tem um total de 15 juízes, sim, eles não usam designação de ministro, desembargador, isso é da vaidade do judiciário brasileiro. Como acontece com países europeus, eles cumprem mandato, não é vitalício. O mandato dele é de 9 anos com direito a uma reeleição. Eles são eleitos pela Assembleia Geral da ONU. Cada país pode indicar até 3 juízes para disputar uma vaga na Corte Nacional de Justiça, né? E a última vez isso aconteceu, a gente teve, o governo brasileiro indicou 2 pessoas, a ministra Helen Grace, que tinha sido ministra do STF, e o professor Antônio Cansado Trindade. Porém, a Assembleia Geral da ONU optou por Cansado Trindade. Por quê? O professor Cansado Trindade, ele era professor da American University e foi juiz-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos lá na Costa Rica. Então, ele tinha muito mais renome internacional. Apesar disso, o governo americano não o apoiou, porque ele era muito crítico em relação à posição do governo norte-americano no tocante a direitos humanos, mesmo ensinando, e talvez até por isso, mesmo sendo professor lá nos Estados Unidos na época, né? Hoje ele está ensinando em Haia mesmo, lá tem uma academia jurídica internacional muito bem requisitada. E só pode ter um juiz por nacionalidade simultaneamente, ou seja, só pode ter um brasileiro, só pode ter um americano, etc. Né? Mas, assim, durante esses 100 anos, a maior parte dos períodos sempre teve algum brasileiro lá. Outra coisa também que é interessante chamar a atenção é que um país só pode indicar para trabalhar na Corte Nacional de Justiça um juiz que possua qualificação para ocupar o mais alto tribunal do Brasil, no caso, ser ministro do STF, né? Aí, como eu disse, a questão da indicação da Helen Grace. O salário deles não é tão diferente do Poder Judiciário brasileiro, seria aproximadamente US$ 200.000 por ano, né? Em relação aos tribunais superiores, e vocês sabem, vantagens penduricárias não acaba ficando muito diferente disso, não. Né? Bem, essa Corte Nacional de Justiça ela é civil, ela é feita para resolver os conflitos entre os Estados soberanos e ela tem jurisdição contenciosa e consultiva. Pode ser parte de Estados soberanos e organizações internacionais. Porém, organizações internacionais só em relação a questões consultivas. No âmbito contencioso, ela só atende Estados soberanos. Ela não atende nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas como empresa, a não ser que o seu próprio Estado assuma a reclamação dessa pessoa física ou dessa pessoa jurídica contra outro Estado, mas isso é cada vez mais raro e até visto como imposição. Né? Então, hoje em dia, não é muito usada para resolver questões que envolvam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá certo? Bem, os idiomas oficiais da corte são francês e inglês. Todas as decisões, os acórdãos são produzidos nesses idiomas. O processo, se as partes não escolherem, ele vai correr em algum destes idiomas. Em relação à atuação da corte, primeiramente, ocorre o ajuizamento da petição inicial pelo Estado, o outro Estado parte pode questionar, as custas são de US$ 50.000. Pelo menos a última vez que eu olhei, ele tinha custas fixas de US$ 50.000 por Estado. Bem, os Estados podem fixar tratado, estabelecer tratado fixando a avença ou competência para a Corte. Nesse caso, os Estados podem celebrar um tratado definindo que qualquer problema entre eles vai ser resolvido através da Corte Internacional de Justiça. Bem, o réu não pode se recusar se submetido a tratado ou cláusula de jurisdição obrigatória facultativa. Bem, se houver um tratado ou se houver uma cláusula indicando a Corte Internacional de Justiça, por isso que a gente fala que é facultativo, ou seja, as partes podem criar um tratado estabelecendo que para resolver conflitos entre elas tem que ser através da Corte Internacional de Justiça, isso não é obrigatório. Agora, na medida que eles pactuam, ou seja, que eles definem que a Corte Nacional de Justiça tem que resolver aquela questão, aí sim se torna obrigatória. A sentença é chamada de acórdão, né, porque é coletiva, e tem natureza definitiva e obrigatória. Há uns poucos anos atrás, saiu até uma questão na OAB, na prova da OAB, se caberia, se caberia recurso da Corte Internacional de Justiça para o Conselho de Segurança da ONU. Não, viu?
O que pode acontecer em relação ao Conselho de Segurança é que, se o Estado não obedecer à sentença da Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Segurança da ONU ele pode aplicar sanções, inclusive militares, para obrigar econômicas, políticas, como o Conselho de Segurança da ONU geralmente atua, né? Obrigando o Estado a cumprir aquelas determinações. Pronto, por último, eu vou falar um pouquinho sobre o Barão do Rio Branco. José Maria da Silva Paranhos, ele nasceu em 1845 e morreu em 1912. Tá aí a figura do Barão do Rio Branco. Eita. Então, este é o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, pessoal, ele é o patrono da diplomacia brasileira. A nossa Academia Diplomática chama-se Instituto Rio Branco. Quase toda a cidade do Brasil, inclusive Caruaru, vai ter uma avenida, uma praça, uma rua Rio Branco em homenagem a ele. E por que ele é tão importante? Porque, como eu disse, através do seu trabalho, ele resolveu todos os conflitos de fronteira com o Brasil. Ele deixou um legado que a diplomacia brasileira segue até hoje, alguns princípios que a diplomacia brasileira segue, pelo menos até hoje, né? Com esse governo aí eu não sei não, mas eu não quero entrar nesse mérito. Então, por exemplo, a preocupação na excelência da formação do diplomata brasileiro, sempre através de concurso, procurando selecionar profissionais muito competentes. A questão de que o Brasil procura se relacionar bem com todos os seus vizinhos e que o Brasil sempre opta pela resolução pacífica dos conflitos internacionais. Então, se a gente lembrar na questão do Acre, por exemplo, o governo brasileiro poderia ter ocupado sem dar uma satisfação à Bolívia ou ter, através de guerra, tomada, mas o Barão do Rio Branco negociou e procurou resolver pacificamente. Então, gente, isso tudo permitiu que o Barão garantisse cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, um pouco menos do que isso, de território para o Brasil sem disparar um tiro. Então, por isso que ele tem que ser referenciado e tem que ser sempre lembrado. Mesmo sendo um monarquista convicto, né, ele serviu o Brasil durante vários governos republicanos e quando perguntavam para ele se isso não era uma contradição, ele dizia: eu sirvo o meu país, não importa o governo que esteja no poder. Então ele é um grande patriota e realmente é comentado que ele é um dos poucos diplomatas que são considerados heróis nacionais de um país. Inclusive, gente, ele já foi homenageado em, inclusive até dinheiro, né? Então, aí vocês podem ver acima a nota de 1.000 cruzeiros da época que eu era criança, que era justamente chamado um barão. Então, você ia comprar alguma coisa, custava 1.000 cruzeiros, eles um barão. Ou você pedia: mãe, me dá um barão, para eu ir ali na vendinha comprar uma coisa. Né? Então, aí tem uma nota. Os mais velhos vão lembrar, se vocês mostrarem aos pais de vocês, eles vão lembrar com certeza. E abaixo a nota de 5 cruzeiros, da primeira família do Cruzeiro, também com a figura do barão. E hoje em dia. Bem, pessoal, outra homenagem que o Barão do Rio Branco recebeu foi na moeda de 50 centavos de real, na segunda família do real, e que circula até hoje. Uma mensagem, uma homenagem, perdão, mais do que justa, né, a essa figura tão importante da nossa diplomacia e que inspira até hoje o nosso país. Pouca gente até lembra que a figura do Barão está na moeda de 50 centavos. Então a gente termina o nosso encontro de hoje dedicando esse vídeo à memória do Barão do Rio Branco. Tchau e obrigado.